Hoje chegou o grande dia da nossa aula inaugural do nosso novo programa de formação Empreendedor Mestre. Se você já está inscrito ou inscrita para participar da aula, fica atento que 1 hora antes de começar a aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos que vão ser aprofundados ao longo do curso, 1 hora antes dessa aula vai chegar um link no e-mail que você usou para se inscrever, para você clicar e participar da aula. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Clique agora no botão aqui embaixo, saiba mais, e se inscreve, vamos participar. É de graça e todo mundo precisa, porque se com as ferramentas já não é tão fácil, sem as ferramentas é quase impossível. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é 29 de fevereiro. 29, né? 29, ano bissexto, 29 de fevereiro, e está terminando o mês de fevereiro, né? O meu ponto está vazando um pouquinho aqui, deixa eu puxar ele um pouco mais para cá. Muito bom dia para quem já está nos acompanhando por aí, o pessoal que já está no nosso chat. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Ontem, aliás, nós batemos mais de 20 mil pessoas de novo assistindo a este programa pela internet, 20 mil aparelhos conectados, né? São muito mais de 20 mil pessoas. Muito obrigado também aos nossos parceiros. Este programa está ao vivo todos os dias em 2 canais de televisão aberta e também no bom e velho radinho. Você pode ouvir este programa, Leandro, e assistir a este programa. Estamos ao vivo na Rádio Heliópolis, também na Rádio Brasil Atual, e também estamos ao vivo na TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, pela TVT, e também na Bahia pela TV Quirimurê. Se você já está chegando agora, faça aquele breve tour pelo YouTube. Você pode assinar os nossos canais. Estamos ao vivo em vários canais do YouTube, também no Facebook, no Twitter, no Instagram e na Twitch. Lá no YouTube você sabe, né? Você pode assinar os nossos canais. Se você já não assina os canais, ativar o famigerado sininho, pode dar o like e também, por gentileza, compartilhe este programa com as pessoas que você ama e também com o seu tio Bolsominion para irritá-lo já às 7 horas da manhã, 7h02, aliás, ao vivo, horário de Brasília. Se você já está por aí no nosso chat, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, vá dizendo de onde você está assistindo este programa, vá conversando com as pessoas no chat, seja educado, não pode brigar com o coleguinha, não pode puxar o cabelo, não pode colar chiclete no cabelo do colega, tá? Você sabe, né? Quem foi pra escola já sabe como é que é. Senão a gente vai colocar vocês naquelas camisetas que fica 2 pessoas numa camiseta só, que a gente usa quando a gente briga no chat no zap do programa, no zap do ICL, quando a gente briga, a gente tem que usar aquelas camisetas, sabe? Que tinha que usar. Quem tem irmão sabe, né? Quando eu brigava com meu irmão, meu pai ficava obrigando a gente a se abraçar. Se abraça, a gente querendo se matar assim, e tinha que ficar abraçando o irmão, né? Mas funcionava. Hoje a gente se gosta, né? Deu tudo certo, acabou dando tudo certo. Então quem brigar no chat, a gente vai mandar a camiseta, vai ter que entrar na camiseta junto com o coleguinha e vai ter que ficar 1 hora na mesma camiseta, sabe? Todo mundo, os dois na mesma camisetinha, assim, um braço para um lado, um braço para o outro, tá bom? Gente, ó, importante, hoje é o dia do lançamento do nosso novo curso, da nossa nova formação aqui no ICL. Teve um videozinho teaser do Edu que a gente já passou aqui, tá aí a nossa tela maravilhosa. Vai começar hoje o Empreendedor Mestre. Eu falei com o Edu um tempo atrás, muito antes da gente começar o Desperta, na verdade, quando a gente se conheceu, falei para o Edu, olha Edu, eu sou fã do ICL, tem muita coisa bacana rolando, assim, como o noticiário também já estava batendo, brigando com os principais noticiários da internet na época, agora a gente já passou, não tem mais nem graça, né? Tem mais nem graça. A gente já tá nas cabeças todos os dias. E eu falei pro Edu na época, eu falei, Edu, tem que ir para outros lugares, assim, porque se você ficar, quem fica no Instagram todo dia sabe, né? Principalmente essa área de coach, isso aí foi dominado pela extrema-direita e tem uma ligação muito forte com algumas denominações evangélicas. Então, os coaches de empreendedorismo mais famosos estão muito ligados a igrejas, vão pro púlpito, tem toda uma técnica ali que mistura religião com empreendedorismo, aquela coisa toda. E eu falei pro Edu, parece que a esquerda, que o campo progressista é contra a pessoa empreender. Essa é a imagem que foi passada. Isso foi usado, inclusive, em eleições. Funciona um pouco mais como funciona também a questão da segurança pública. Parece que a esquerda é a favor de bandido, tem essa história. E, obviamente, não se é contra
empreendedorismo, muito pelo contrário, tem muita gente fazendo coisa muito legal, empreendendo em várias áreas aí, inovando, trazendo coisas diferentes, e tem gente que sonha em ser empreendedor. Então agora nós teremos um curso de empreendedorismo misturando técnica, ética e sem picaretagem. A gente não vai mandar você correr maratona. Eu dei esses 3 exemplos ontem no ICL Notícias segunda edição. Tem coach aí, o mais famoso do Brasil hoje, que eu não vou falar o nome porque este programa não dá palco para otário, né? Essa hora da manhã já pode falar. Mas mandou a pessoa correr uma maratona dentro do negócio do coach. Lá, não, vai correr a maratona, 40 quilômetros, a pessoa nunca tinha corrido maratona, a pessoa morreu. Isso é real, depois vocês botem aí, procurem pra vocês saberem. O outro lá mandou a pessoa escalar, sei lá onde é que foi escalar, um pico, uma montanha, não sei o que, as pessoas não conseguiram descer. Né? É nesse nível o negócio. Teve outro lá que cobrou R$5.000 para a pessoa jantar com o coach. Não, paga aqui 5 pau. Quer dizer, o cara é um bom empreendedor, né? Porque ele tá tomando R$5.000 de otário, né? Eu sempre falo, tomar dinheiro de otário não é crime no Brasil, tá, gente? Não tá criminalizado. Você pode. E aí depois a pessoa reclamou, foi num evento do coach, reclamou, pô, eu paguei 5 pau pra almoçar com você, jantar com você e tal, e não valeu a pena. E o cara falou assim, você pagou porque você é um otário. Falou isso mesmo, eu não tô brincando. Então hoje a gente lança, o lançamento é às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis, você pode fazer sua inscrição. Daqui a pouquinho eu vou explicar, tem livro para quem fizer indicações hoje e o ICL tá dando 50 bolsas. Tá aí o livro do Edu Moreira, A Vida é Sua, um dos primeiros livros do Edu. Então você vai levar na faixa, esse livro é um livro digital, é um e-book, tá? Vai levar na faixa e tem 50 bolsas de estudo para você fazer a formação de graça. Tá? Lá pelo meio do programa eu vou explicar como. Vocês sabem quanto custa um curso desse? Eu fui procurar ontem, eu não vou falar qual universidade, tá? Qual instituição. É uma instituição muito famosa no Brasil, muito respeitada, o nome são 3 letrinhas, vocês podem imaginar, mas eu não quero falar porque tem informações muito boas nessa universidade, né? Muito famosa, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo e tal, mas assim, é na base de 60, 70 mil reais a formação para você ter uma coisa parecida com o que o ICL vai fazer, não chega nem perto. Então daqui a pouquinho, quem quiser já se organizar, o link já está no chat, já está na tela. despertaicl.com.br para você se inscrever para a aula de hoje. É de graça, tá, gente? Mas lá pelo meio do programa eu vou explicar como você fazer a inscrição e também como tentar conseguir as bolsas e ganhar o livro. Já tem mais de 30 mil pessoas inscritas. Vai ser um sucesso absoluto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Beleza? Vamos lá, então. Tem muita coisa no programa de hoje. Vamos lá para o site maravilhoso iclnoticias.com.br. Se você ainda não acompanha o nosso site, nós temos sim um site, estreou no final do ano passado. Esse ano já está bombando por aí, várias reportagens importantes, análises, colunas, muito do que a gente faz nos programas também, os cortes, acabam virando artigos aqui no site também. Então toda manhã, se você tem aquele hábito matutino de fazer a sua dieta matutina informacional, você vai lá para o UOL, vai lá para a Folha, para o Globo, para a revista Fórum, para o DCM, dá uma olhada no que acontece lá para fora também, vai para o New York Times, para o La República, para o Le Monde, para o El País, fica navegando pela internet para se atualizar, você pode também colocar nos seus favoritos. iclnoticias.com.br, iclnoticias.com.br. Hoje teremos o julgamento, o Superior Tribunal Militar vai julgar os militares que mataram aquele músico com 60 tiros. Vocês lembram dessa história? Pois é, então no domingo 7 de abril de 2019, ficou marcado para sempre na vida da Luciana dos Santos Nogueira. Naquela manhã, a enfermeira saiu de casa com o marido, o Evaldo Rosa dos Santos. Esse é o famoso caso Evaldo. E o filho do casal com 8 anos na época. No caminho, quando eles passavam pela estrada do Camboatá, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, o carro da família foi alvejado por mais de 60 tiros disparados por militares do exército na época que não chegaram a abordar o veículo. Basicamente, fuzilaram o Evaldo. Baleado, Evaldo dos Santos não resistiu e morreu no local. E o pai da Luciana, que estava no carro também, foi atingido e acabou sobrevivendo. Portanto, hoje o Superior Tribunal Militar vai julgar recurso apresentado pela defesa dos 8 militares condenados por matar Evaldo e Luciano. Foram 2 mortos no carro na época. O tenente Ítalo da Silva Nunes foi sentenciado a 31 anos e 6 meses de prisão e outros 7 militares receberam pena de 28 anos cada um. Todos, no entanto, continuam em liberdade até o julgamento do recurso.
Gostaria de ir ao julgamento, mas não tenho dinheiro para pagar a passagem até Brasília. É muito cara. Acompanhar de longe me faz ficar ansiosa, mas espero que a Justiça Militar dê uma resposta, disse aqui a esposa do Evaldo. Esse caso foi um caso que ficou bastante chocante, ficou bastante famoso na época, e aí hoje teremos esse julgamento no Superior Tribunal Militar do recurso dos militares. Não é comum que pessoas condenadas por assassinato respondam em liberdade. Tem algumas vantagens você ser militar no Brasil. Aparentemente essa é uma delas. Ainda lá no slnoticias.com.br tem um perfil que foi feito pelo site aqui sobre os líderes ruralistas que participaram do ato pró-Bolsonaro na Paulista. Foi publicado lá pelo site De Olho nos Ruralistas, que é um site que faz uma cobertura intensa sobre essa intersecção entre agro e poder, e é republicado também, é um dos parceiros do slnoticias.com.br. Então, se você quiser saber quem eram os líderes ruralistas, aliás, os grandes financiadores do 8 de janeiro, alguns deles já foram identificados, eram aí milionários e bilionários do agro também. Então aqui tem um resumo bem completo, eu diria que o De Olho nos Ruralistas é bem criterioso com essas coisas. Então, para quem quiser ter um pouco de curiosidade para saber de onde vem o dinheiro para pagar essa galera toda, vocês podem dar uma olhada lá no site do CL Notícias, está destacado lá na nossa capa de hoje. Bolsonaristas chamam a ex-ministra Tereza Cristina de traíra por faltar a ato na Paulista. Era óbvio que isso ia acontecer, o ato da Paulista em relação a lideranças políticas no domingo, o ato lá do Jair Bolsonaro foi um ato esvaziado, não teve muita gente, né? A gente lembra aí que teve 2 pastores ali no caminhão de som, o Tarcísio e mais alguns políticos da Série B, digamos assim. Se bem que eu tenho um carinho pela Série B porque o Grêmio já caiu 3 vezes, então eu acho que pode ser Série C. Série C. O Grêmio não foi para a Série C ainda. Então era de Série C. Série C, porque eu lembro de time grande só o Fluminense, né? Os aliados de Jair Bolsonaro que não compareceram à manifestação convocada por ele em apoio a si próprio na Avenida Paulista no domingo passado têm sido atacados nas redes sociais. Um desses alvos é a ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, que chegou a ser elogiada por Bolsonaro em seu discurso como uma das boas indicações do seu governo. Os apoiadores do Bolsonaro usaram fotos da Tereza Cristina em uma reunião da Federação da Agricultura e Pecuária em São Paulo na terça-feira para taxá-la de traíra. Por quê? A Tereza Cristina falou que não poderia ir para Paulista no domingo porque tinha um procedimento médico, ou seja, meteu um atestado, e aí apareceu em São Paulo numa reunião na terça-feira, e aí, claro, a galera caiu em cima dela. Diziam aí as mensagens que circularam pela internet do dia de ontem: não pode estar com o Bolsonaro na Paulista, mas pode estar com essa turma hoje, como disse Jair Bolsonaro ao postar uma foto dele com seu saudoso pai segurando um peixe. Desde criança estou acostumado a lidar com traíra. Essa era a mensagem em cima da senadora. A senadora informou nas redes sociais 2 dias antes do protesto que não iria à Paulista por razões de saúde. Durante a manifestação ela fez outra publicação classificando o ato como um verdadeiro congraçamento verde e amarelo, dizendo-se solidária ao Bolsonaro e pregando a necessidade de pacificar o país. Assim como a Tereza Cristina, outros aliados do ex-presidente não participaram do ato na Paulista. Estão na lista os governadores Cláudio Castro, que não apareceu, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Ratinho Júnior, que disse que iria, mas acabou não aparecendo também, Wilson Lima, do Amazonas, e Mauro Mendes, do Mato Grosso. Os senadores Hamilton Mourão e Adamares Alves também não foram. A Adamares também meteu um atestado, o Mourão eu não lembro exatamente qual foi a desculpa dele. Então, claro, os bolsonaristas aí vão tentar destruir todo mundo que não for 112% colado ao Bolsonaro. Vamos lá para o caso Robinho, ainda lá no nosso site. O STJ marca para 20 de março o julgamento do ex-jogador. O Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia 20 de março o julgamento do processo do ex-jogador Robinho. Na data, analisado o pedido da Justiça italiana para que o ex-atacante cumpra a sua pena no Brasil. O Robinho foi sentenciado na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma boate em Milão, em 2013. Outros 5 homens que estavam com o ex-jogador foram citados no processo, mas apenas um foi condenado, isso porque vários deles não estavam na Itália no início do processo. Então você pode ser condenado à revelia na Itália, mas você precisa pelo menos estar nas preliminares do processo. Vários deles já não estavam mais, os parça do Robinho, né? Os parça vazaram quando viram que a coisa ia ser feia. Aliás, no ano passado, o portal UOL publicou
uma série investigativa em áudio muito boa mesmo, que é uma série assinada pela Janaína César, que é uma repórter brasileira que mora na Itália já há décadas. Ela conseguiu na Itália, junto ao processo do Robinho, os grampos que foram efetuados pela polícia italiana na época, grampos inclusive dentro do carro do Robinho, por exemplo. E olha, eu sugiro que vocês ouçam essa série, é só procurar por aí, é fácil de achar, mas é uma série pesada de ouvir, porque você ouviu o Robinho e os parça falando do caso, enquanto mentiam para a polícia, combinando versões, tirando onda, dando risada, fazendo chacota, tendo certeza do que tinham feito, mentindo para si próprios, depois tentando dar uma ajeitada na história. Quando viram que a coisa começou a ficar feia, tentaram combinar como eles iam contar aquela história. É absolutamente nojento a maneira como foi conduzido. O Robinho foi condenado, a sentença na Itália é definitiva. O Robinho hoje, judicialmente, é um estuprador, a gente não precisa ter nenhum receio de falar sobre isso. Não há mais recurso na Itália, ele foi julgado definitivamente pela Corte di Cassazione, que é o Supremo da Itália, há 9 anos. O Robinho hoje, se pisar na Itália ou em qualquer país europeu que tenha, que seja da área Schengen, né, que é a área da União Europeia, e que haja uma ligação com o sistema de justiça italiano, se ele pisar num aeroporto na Europa hoje, o Robinho vai ser preso e vai para a cadeia na Itália. Agora, em março, começa esse julgamento aqui no Brasil. A grande questão é que o Brasil tem acordos com a Itália, as duas justiças têm acordos na Itália e, grosso modo, se você é condenado em algum país estrangeiro por um crime que é previsto também na legislação brasileira, e se nada de excepcional aconteceu no seu julgamento, não foi um julgamento de exceção, você teve direito de defesa, é um país democraticamente reconhecido, né? Se o processo teve uma lisura e o mesmo crime está na legislação do Brasil e desse outro país, em tese o Robinho será preso. Mas aguardemos, porque a gente está falando de gente que tem poder, dinheiro e influência. Olha, ontem nós mostramos no programa uma reportagem exclusiva publicada pelo nosso site sobre o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal que obrigou policiais a aparecerem em um culto da Igreja Universal lá em Brasília. Mostramos inclusive o vídeo, né? Olha só. Cadê? Vou colocar o vídeo aqui. Era uma reunião da polícia, isso aqui não é assim, o policial decidiu ir para o culto, não, olha só, a igreja ela está fechada. Ela foi aberta para os policiais apenas, pode ver que não tem civis aqui. Foi filmado, esse vídeo foi enviado para a nossa reportagem, publicado pela reportagem do ICL, pela Carla Gamba, nossa repórter. E esses policiais estão aqui porque foram intimados para comparecer, como se fossem intimados para comparecer no batalhão. Nós publicamos isso aqui ontem, a matéria está publicada lá no nosso site. O 6º Batalhão de Polícia Militar do DF tem realizado reuniões oficiais da corporação em uma sede da Igreja Universal em Brasília, obrigando policiais a ir para o templo. Então, se o policial, por exemplo, é um bandista, é kardecista, é satanista, o que mais? É comunista, sei lá, o que for, né? Ateu, não tem essas. Tem que ir lá no templo da Universal para fazer reunião da polícia. A coluna da Juliana Dalpiva ontem, com reportagem da Carla Gamba, teve acesso ao vídeo que a gente acabou de mostrar para vocês aí, mostrando PMs fardados na igreja, ouvindo a pregação de um pastor. Então não é que eles estão usando a igreja para fazer reunião da polícia, eles estão indo lá para ouvir culto. A procurada, a PM, não retornou ontem a nossa reportagem. Então tá aqui, ó, a convocação, né? Governo do Distrito Federal, Polícia Militar, 6º Batalhão, escala extra do 6º Batalhão, a data, o horário, o uniforme que você tem que ir, uniforme operacional, você viu que está todo mundo devidamente uniformizado ainda, local, na Igreja Universal. Evento, formatura geral. Era uma reunião oficial da PM dentro de uma igreja. Pois temos repercussões do caso. O jornalismo é gostoso demais, né? Olha que beleza. O Ministério Público do Distrito Federal pede afastamento do comandante da PM que fez reunião na Igreja Universal.
O Ministério Público do DF pediu o afastamento do Tenente-Coronel Rodrigo da Silva Abadio, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar do DF, que realizou um evento oficial dentro da Igreja Universal. A denúncia foi feita com exclusividade pela Coluna em reportagem publicada, portanto, ontem, quarta-feira. Junto ao pedido do afastamento cautelar do comandante, o MP enviou também para a Corregedoria da PM um pedido de investigação do caso. Os dois são assinados pelo promotor Flávio Milhomem. Em um vídeo que nós mostramos aqui, os policiais aparecem fardados, portanto, nesse evento lá na Igreja Universal. O evento aconteceu na manhã de terça-feira, os policiais foram convocados na noite anterior por meio de uma escala. Mesmo quem estava de folga teve que comparecer para o deslocamento da sede do batalhão até o Templo da Universal. Olha que bonitinho. Foi disponibilizado um ônibus para os policiais para não ter desculpa, né? Tem que aparecer mesmo. Em grupos sem a presença do comando, alguns policiais questionaram a necessidade do evento. Disse um policial num desses grupos: não dava para fazer um texto e mandar no grupo de escalas? Rolava até fazer um vídeo, os policiais dizendo que não precisava nem ter acontecido a tal da reunião. Poderia fazer um vídeo e explicar porque é uma reunião sobre a formatura de novos cadetes. Mas o negócio foi feito dentro da igreja. O 6º Batalhão é conhecido como Batalhão dos Poderes, por ser o responsável pela segurança da região da esplanada dos ministérios. A tropa era um dos grupos que estava na Praça dos Três Poderes, no famigerado 8 de janeiro, no dia da tentativa de golpe. E mais um avanço em relação a esse caso, a Promotoria Militar também pediu investigação do evento com policiais dentro da Igreja Universal. A 3ª Promotoria da Justiça Militar do Distrito Federal pediu à Corregedoria Geral da Polícia Militar do DF que instaure um procedimento para investigar a participação obrigatória de policiais do 6º Batalhão em um evento religioso na Universal. A requisição da investigação não pode ser negada pelo corregedor e o prazo para atendimento é de até 5 dias. O caso, portanto, foi denunciado com exclusividade aqui no site do ICL Notícias. Então temos aí 2 procedimentos, um na Promotoria Militar e o outro lá no Ministério Público do Distrito Federal. A gente vai acompanhar e qualquer novidade, claro, traz aqui para vocês, tá? Isso só no site do ICL Notícias, né, gente? Quem não sabe, tá perdendo, coloca nos favoritos. Eu vou esperar aqui, temos 11.800 pessoas online, eu vou esperar até vocês colocarem nos favoritos. Que não colocar nos favoritos. Não dá para ficar em silêncio porque a gente faz pelo rádio, né? Fica em silêncio no rádio, parece que a pessoa morreu, né? Vocês já notaram? É por isso que o rádio tem aquela trilhazinha no final, né? Por baixo, assim. Fica tocando, porque senão se a pessoa parar para beber água no rádio, o ouvinte acha que o radialista morreu. Mas não morreu. Colocaram nos favoritos aí? Já foi? Tá bom, iclnoticias.com.br, muito bem, o site está com uma audiência já bombando. Aliás, o Chico Alves, que é o nosso editor do site, poderia atualizar pra gente como é que foi a audiência aí, né? Agora que tá acabando fevereiro, Chico, fala pra gente aí, porque de dezembro para janeiro a gente viu que estourou a audiência do site e vai crescer ainda mais. Esse ano é um ano eleitoral, vai ter muita coisa por aqui, então não perca o nosso maravilhoso novo site, que aliás não é aquele site cheio de banner, né? De manhã quando eu venho trabalhar aqui, eu passo mais tempo fechando banner e, né, e vídeo que aparece, e negócio do Google para inscrever no não sei o quê, e é a hora pronobis, é o cogumelo do sol, né, e é um negócio para impotência sexual, é uma coisa inacreditável, né. Para ler a notícia hoje em dia a pessoa tem que botar um escafandro. Vocês têm essa sensação também? Você bota um escafandro digital e mergulha no site, porque você tem que ficar procurando, tem que querer muito ler notícia em alguns lugares, é um negócio inacreditável. É irritante, inclusive. Vamos lá então para o caso Marielle. A Polícia Federal prendeu um mecânico que teria sumido com o carro usado no crime. O GAECO e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam o mecânico Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. A gente tinha falado desse cara no ano passado aqui. O mecânico é acusado, engraçado não, né, mas é curioso que tem 2 orelhas no caso da Marielle, né, um deles, se eu bem me lembro, porque já foram 6 ou 7 mortos em queimas de arquivo, um deles foi assassinado, o outro é esse cara que foi preso ontem. O mecânico é acusado de se desfazer do carro utilizado no assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A operação aconteceu na tarde de ontem e a prisão dele também. De acordo com as investigações, Orelha teria levado o veículo, um Cobalt, para um desmanche no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. O mecânico seria conhecido de Rony Lessa e Elcio Queiroz, o atirador e o motorista do carro, já presos como executores do crime. Em delação premiada, Elcio Queiroz afirmou que o mecânico foi acionado pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel,
para se livrar do veículo. Orelha foi escolhido para dar sumiço no carro por ter sido dono de um ferro velho. As investigações apontaram que 2 dias depois do assassinato, Rony e Elcio levaram Orelha até o local onde estava o veículo guardado. Na delação, Elcio contou que depois do encontro com o mecânico ficou sabendo por Suel que o carro foi para um desmanche no Morro da Pedreira. Muito bem, a investigação segue em uma espécie de parceria entre o GAECO, o Ministério Público, e a Polícia Federal. Ela não é totalmente federalizada, mas há uma troca de informações. Já no começo desse ano nós vimos que há indícios de que o suposto mandante seria o Domingos Brazão, conselheiro de contas do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o nome dele vinha sendo ventilado há um bom tempo, na verdade desde 2018, 2019, a própria Raquel Dodge, que era então a chefe do Ministério Público, a procuradora-geral, já falava nesse nome. No começo desse ano, com a investigação indo para o final, o Lauro Jardim, colunista lá do jornal o Globo, publicou uma nota dizendo que o possível mandante teria foro, e aí, pela lógica, concluiu-se que pode ser essa pessoa. 2 dias depois, o site Intercept cravou, dizendo que o nome que aparece nas investigações como possível mandante é o conselheiro, né? Então, aguardemos, porque o inquérito ainda não está finalizado. Bom, para quem quiser ter mais detalhes sobre isso, lá no jornal O Globo, saiba como foi o passo a passo do desmanche do carro usado para matar Marielle e Anderson Gomes. Delação de Elcio Queiroz, que dirigiu o veículo na emboscada, relata que Edilson Barbosa dos Santos foi responsável por descartar o veículo. Então aqui tem um passo a passo de como foi feita essa operação, está lá na capa do jornal O Globo de hoje. Vamos lá para a revista Fórum. Capitão Assunção, deputado investigado por atos golpistas, é preso pela Polícia Federal dentro de uma igreja. Esse cara aqui é um trombadinha de internet, para quem sabe, né? Esse cara é o legítimo trombadinha de internet, sempre enchendo o saco de todo mundo. Agora vai ficar sem telefone lá na cadeia. Graças a Deus a gente não precisa mais ver essa pessoa no Twitter. O deputado estadual Capitão Assunção, do PL, claro, lá do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal na noite da quarta-feira em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo o senador Magno Malta, presidente do PL Capixaba, o seu correligionário foi detido enquanto participava de um culto em uma igreja evangélica. A prisão ocorreu em decorrência de um mandato expedido pelo Supremo Tribunal Federal após a PGR acionar a Justiça do Estado. Assunção, que é um bolsonarista ferrenho, já utilizava a tornozeleira eletrônica por determinação do Alexandre de Moraes. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Vila Velha. Segundo informações da assessoria de imprensa do partido do deputado, a prisão ocorreu sem revelação da motivação específica, mas ele estaria vinculado ao descumprimento de decisões judiciais anteriores. Capitão Assunção é alvo da investigação do STF por participar da tentativa de golpe e também por integrar as milícias digitais que divulgam fake news e ataques a ministros da corte. Em dezembro de 22, Assunção foi alvo de uma mega operação da PF, desde então estava usando a tornozeleira eletrônica. Entre outras sanções, o Alexandre de Moraes também tinha imposto ao bolsonarista medidas restritivas como proibição de deixar seu estado, proibição de utilizar redes sociais e conceder entrevistas. O parlamentar, entretanto, teria descumprido essas medidas. Em fevereiro de 2023, durante uma sessão na Assembleia Legislativa, ele protagonizou uma cena bizarra ao retirar a tornozeleira eletrônica em pleno discurso em desafio aberto à justiça. O ato foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia. Tá bom, então, agora vai poder ficar finalmente sem a tornozeleira eletrônica, porque na cadeia não precisa usar. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Podemos e União Brasil devem ser poupados em caso de cassação do Sérgio Moro. Mesmo em uma eventual cassação e condenação do senador Sérgio Moro do União Brasil por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022, os partidos Podemos e União Brasil não sofreriam punição, de acordo com advogados do PT e do PL que encabeçam o processo contra o ex-juiz da Lava Jato na Justiça Eleitoral,
do Paraná. Os partidos sustentam que Moro fez gastos excessivos de novembro de 2021 a junho de 22. As despesas são consideradas abusivas. Apesar disso, o PT e o PL dizem que a ação que tramita contra Moro se limita aos candidatos da chapa, ou seja, o senador e seus 2 suplentes. Assim, uma eventual condenação dos políticos neste processo não alcançaria o Podemos e o União Brasil. Não tem data ainda super confirmada para esse julgamento do Moro, mas deve acontecer em março. Lembrando o processo, o Moro será julgado primeiro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O tribunal é composto por 7 desembargadores, precisa dos 7 para fazer o julgamento. O relator disse que não antecipará o seu relatório para os colegas, muitas vezes isso acontece, outras vezes não. Nesse caso, o relator disse que não quer antecipar para os colegas porque quer que o julgamento seja feito ali na hora, não quer que os colegas já venham com uma ideia antecipada em relação ao relatório. O relator quer ler o relatório e explicar o relatório também, e a indicação é de que Moro será condenado no Tribunal Regional. Depois ele pode recorrer ao TSE. Nesse meio tempo, permanece senador. Se condenado pelo TSE, precisa sair do Senado, assim como aconteceu com Deltan Dallagnol. Pode recorrer ainda ao STF, mas aí recorre sem mandato. Tá bom? Tudo isso deve acontecer ainda no primeiro semestre deste ano e nós abriremos um espumante, por que não? Não por causa disso, porque por acaso naquele mesmo dia vai dar uma sede do caramba e a gente vai abrir um espumante. Vamos lá para a coluna do Jamil Chad lá no UOL. ONU diz que Gaza tem 17 mil crianças órfãs, sozinhas, e mais de 30 mil mortos. 17 mil crianças em Gaza perderam os pais ou estão separadas de suas famílias. O alerta foi feito pela ONU numa reunião especial dedicada a tratar da crise entre palestinos e israelenses, em Genebra. A constatação ocorre no dia em que o número de mortes em Gaza supera a marca de 30 mil pessoas. Num discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o alto comissário da entidade, Volker Turk, foi contundente sobre a dimensão da crise. Segundo ele, parece não existir palavra para capturar o horror visto em Gaza. Segundo Volker Turk, ele não consegue palavras para descrever o que acontece em Gaza. Na semana passada, o presidente Lula usou algumas palavras, tem gente que não gostou dessas palavras usadas. Então vocês podem ou não usar palavra nenhuma ou usar palavras de todo modo. O que acontece em Gaza é uma das piores tragédias humanitárias do mundo. De acordo com a ONU, desde o início de outubro, mais de 100 mil pessoas foram mortas ou feridas. Cerca de 1 em cada 20 crianças, mulheres e homens estão mortos ou feridos. Pelo menos 17 mil crianças ficaram órfãs ou foram separadas de suas famílias e muitas outras carregarão as cicatrizes do trauma físico e emocional por toda a vida. Dezenas de milhares de pessoas estão desaparecidas, muitas delas supostamente enterradas sob os escombros de suas casas. Ou seja, é muito mais do que 30 mil, porque, segundo a própria ONU, quando dezenas de milhares de pessoas estão desaparecidas, a gente não pode imaginar em qualquer outro lugar que elas estejam, que não seja sob os escombros. Muito possivelmente, gente, nunca saberemos o total de mortos, até porque Israel já está terraplanando o norte de Gaza, e segundo as informações que rolam pela imprensa, ainda não confirmadas, vai transformar tudo aquilo lá num resort de luxo, né? E moradia para israelenses. A Capitão Assunção foi preso de novo? Ah não, é que eu peguei a notícia 2 vezes. Se a gente lê 2 vezes a mesma notícia em 2 sites diferentes, será que o Capitão Assunção vai preso 2 vezes? Vocês podem responder isso no chat. Se for, eu posso ler de novo, tá? Senão a gente vai para uma outra notícia aqui. Olha, segue a chacina da Polícia Militar em São Paulo. PM veio para matar. Moradores detalham a ação com 4 mortos no litoral de São Paulo. O repórter Herculano Barreto Filho foi até São Vicente, em São Paulo, para ouvir os moradores do mangue do Jardim Rio Branco, onde 4 pessoas foram mortas em ação da PM ontem à noite. De acordo com relatos dos moradores, não houve confronto, como afirma a polícia. Com 38 mortes, a ação policial é a mais letal da história de São Paulo, só perde para o Carandiru. Então o governador Tarcísio conseguiu já entrar para a história muito rapidamente. Muito rapidamente. A gente vem acompanhando essa operação desde o ano passado. Ela começou por conta do assassinato de um policial da Rota,
no ano passado. A polícia foi para a Baixada Santista praticar uma operação de vingança. A dinâmica dos assassinatos é a mesma dinâmica de chacinas policiais que a gente está acostumado a ver no Brasil. A gente falou, inclusive, no Desperta ECL, antes mesmo da investigação policial. Ah, Leandro, você é muito irresponsável, você já falou coisas antes de aparecer a investigação. Gente, às vezes um charuto, ele é só um charuto mesmo, não há que se inventar a roda aqui. Quando você vê a operação policial, quando ela termina com um monte de gente morta, a polícia alegando sempre a mesma coisa, que foi recebida a tiros, que as pessoas foram mortas em um confronto. Quando você sabe, imediatamente depois, que as cenas do crime foram todas violadas, ou seja, os cadáveres foram tirados do local, coisas foram mexidas, isso é feito para quê? Inviabilizar a perícia. Quando você vê que rapidamente aparece magicamente a tal da arma do crime, no ano passado apareceu uma pistola 9mm que teria sido encontrada numa viela, que teria sido a arma usada para matar o policial que acabou deflagrando toda essa operação de vingança da Polícia Militar de São Paulo. Perícia feita pela Polícia Civil, pouco tempo depois. A arma que foi apresentada pela Polícia Militar não foi a arma utilizada para matar o policial. Portanto, até agora, não sabemos quem matou o policial da rota, que arma foi usada, as circunstâncias do crime, não sabemos. E, no entanto, a Polícia de São Paulo, desde o ano passado, segue assassinando pessoas impunemente em São Paulo. 2 semanas atrás, nós demos aqui o caso de um catador de papelão que foi assassinado pela polícia nesta mesma operação, dentro do barraco onde ele morava. Vizinhos gravaram um áudio da conversa da PM com o catador de papelão, ele implorando para não ser assassinado, e depois magicamente foi encontrado com ele, sabe o quê? Uma pistola 9mm. Então nós temos uma condição no Brasil que o catador de papelão no Brasil, ele é basicamente um cidadão norueguês, porque ele tem condição de comprar uma pistola 9mm. Mora num barraco, cata papelão, é uma pessoa pobre, não tinha envolvimento nenhum com crime, mas ele tinha uma pistola 9mm. Vocês conseguem imaginar se isso faz algum sentido na cabeça de qualquer pessoa? Não parece fazer, né? Não parece fazer porque não faz de fato, né? Gente, olha só, estamos com 16 mil pessoas online, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rápida aqui, eu vou pedir encarecidamente a ajuda de todo mundo pra gente fazer a coisa do jeito certo aqui, pra coisa andar do jeito certo. Eu tenho certeza, eu tô fazendo agora aqui um favor pra vocês, tá? Eu tô falando sério mesmo. Eu tô fazendo um favor pra vocês. Então eu vou ajudar você a se dar bem agora, tá? Vamos lá. Faz uma coisa pra mim. Eu vou pedir pro pessoal da produção colocar no chat o link despertaecl.com.br e vai aparecer na tela agora aqui também para vocês. despertaecl.com.br. Hoje nós temos o lançamento do curso da mega formação. Isso aqui é uma formação, isso aqui é um MBA. Isso aqui é uma parada que se você for estudar em qualquer outro lugar, num lugar que não tenha muita história na educação, você vai pagar assim 30 mil reais. Se você for fazer num lugar mais consolidado no Brasil, e eu pesquisei ontem quanto custa 70 mil reais. Eu tô falando sério. E ontem, aliás, eu falei com o Edu, a gente conversou no final do dia, eu falei, Edu, amanhã eu vou falar sobre Empreendedor Mestre, que a gente vai lançar, e eu falei pro Edu, me dá uma coisa pra fazer aí, cara, eu preciso mostrar um negócio que a gente fica nesse mistério aqui, as pessoas, né, daí o Edu me mandou o print, tá aqui no meu celular, com os professores que vão fazer parte do curso. Eu falei, Edu, posso falar o nome dos professores? Ele falou, não pode falar o nome dos professores. Eu falei, umzinho só. Eu vou até abrir aqui e ficar olhando pra, vai que vaza, né, Edu? Se eu falar aqui é porque vazou, você sabe como é que são essas coisas. Deixa eu ver quantos professores tem aqui, ó. Juro por Deus, tá tudo aqui os nomes, tá? Eu não posso falar. É só gente, assim, ó, o nível é inacreditável. O Edu é um dos professores, né? Mas tem mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24. Então assim, gente, isso aqui não é aulinha, né? Não é videozinho que pegou na internet, que fez um lero-lero. Isso aqui é uma coisa de outro mundo. São 24 professores
que vão dar o curso Empreendedor Mestre para você que está começando a empreender, tem uma ideia, está criando alguma coisa, tem uma solução para um problema de empreendedorismo, assim, de todos os níveis, né, gente? A pessoa pode querer montar uma fábrica de bolo, sei lá o quê, uma confeitaria, ou pode oferecer uma solução para inundação nas cidades, por exemplo. Você criou um novo sistema de boca de lobo, você criou um novo sistema de calha para prédios, de modo que, esses dias eu estava vendo a entrevista de um pesquisador sobre meio ambiente, hoje em dia a gente não se preocupa mais com o volume de chuva, sabiam disso? Quando a gente fala assim, choveu o volume em São Paulo ou choveu em Salvador, o mesmo volume do mês de março inteiro em 4 horas, isso não é mais importante, sabiam? O importante agora são os picos, é aquela chuva que dá em 15 minutos e arrebenta a cidade, mesmo que o volume seja até normal para o período. Você pode terminar o mês de fevereiro, por exemplo, com um período de chuvas, um volume normal, mas teve 2 grandes picos de 15 minutos que acabaram com a cidade. Então você quer empreender nessa área. Você está olhando para o problema ambiental, para a emergência climática e fala, poxa, eu quero tentar ajudar isso aqui. Qual a grande questão das cidades hoje? A questão das cidades é que as calhas das casas dos edifícios, em 10 ou 15 minutos de chuva, elas despejam toda a água dos telhados na rua. Sabiam? Isso é um grande problema. Então como é que a gente faz para resolver isso? Tem resposta para isso? Isso pode vir através do empreendedorismo. Então quando a gente fala em empreendedorismo, não é só empreendedorismo daquele que você fica pensando no Elon Musk, né? O Elon Musk. Isso aí é uma outra onda, isso é uma outra galera, isso é uma outra coisa. Tudo bem, se você quiser fazer foguete espacial também, você está liberado. Tá? Então olha só, vamos lá. Clica comigo no link, porque eu preciso que você faça isso agora, porque eu vou mostrar uma parada para vocês fazerem, que é um negócio legal para você conseguir ganhar ou a bolsa ou os livros. Entra no despertacl.com.br, despertacl.com.br. Entrou? Tem que ser agora, tá? Se você não entrar, eu tô vendo, todo mundo tá assistindo o programa, eu tô vendo aí na casa de vocês. Tô vendo vocês aí. Você fazendo café, tô vendo todo mundo. Se não entrar, eu não continuo o programa. Entrou? Tá. Coloca o seu e-mail nessa tela que tá aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. O seu e-mail, tá? Seu e-mail. Não vai escrever seu e-mail, né? Seu e-mail. Não, coloca o seu e-mail aqui. Seu e-mail, @barará_biriri_bororó. Quando você clicar em garantir a sua vaga, você vai clicar, você vai receber um e-mail de confirmação. Não precisa olhar o e-mail agora, vai chegar, tá? É por lá que você vai receber o link para participar da aula de hoje. Gente, isso aqui, a aula é de graça, tá bom? É uma aula de verdade, é uma aula. Hoje não é só o lançamento do curso. Hoje vai ter uma aula de empreendedorismo de graça às 8 horas da noite no ICL. Ao vivo, exclusivo de graça. Colocou seu e-mail, se inscreveu. Aí vai aparecer, qual tela vai aparecer? Vai aparecer a tela, essa aí, ó. Quando você se inscreveu, vai aparecer essa tela aqui, ó. Compartilhe esse encontro, participe do nosso programa de indicações. O que é isso aqui? Vocês estão vendo que tem um linkzinho ali, ó? Tem um linkzinho, tem um negócio ali do Facebook, do Twitter, barará, barará. Logo abaixo tem o seu link. Esse link é gerado só para você. Cada pessoa que se inscrever, já são mais de 30 mil inscritos, cada pessoa que se inscrever vai ganhar esse link aí. Só para você. Você copia este link e manda para as pessoas para convidar. Ó, fulana, você que já tem aí uma empresa, mas está com problema de processo, não consegue organizar direito, é uma pessoa que não entende muito de organização financeira, vai lançar um novo produto, não sabe como lançar, tá com uma ideia nova de serviço, mas não sabe que preço colocar, todas aquelas dúvidas, né? Preço, prazo, produto, os P's do marketing, tudo isso e muito mais. Manda esse link para os seus amigos. O que é que vai acontecer com as pessoas que mandarem esse link? 2 coisas importantes. Se você trouxer para nossa aula 50 inscritos, você vai ganhar um livro do Edu Moreira. Então, e a gente tem condição, claro, de saber quanto cada pessoa trouxe de inscritos. Esse livro do Edu Moreira, chamado A Vida é Sua, vai ser mandado para você, é um e-book, se você trouxer 50 inscritos. Então, mandou para 50 amigos, os amigos se inscreveram na aula, para assistir a aula, pronto, já ganhou o livro. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as 50 pessoas que mais indicarem pessoas para participar da aula, ganharão bolsas para fazer o curso de graça. De novo, é um curso que se você fizer lá fora, vai pagar 40 pau, 50, 60, 70. Se fizer fora do Brasil, nem se fale. E muitos dos 24 professores, que o Edu não me autorizou a falar o nome aqui, tem gente ali, olha, que
tem formação lá fora, dá aula lá fora, é nesse nível. Então é um negócio muito, muito caro para você fazer, claro, antes da gente fazer o lançamento aqui, porque o valor desse curso vai ser infinitamente menor do que qualquer outra coisa que você vai ver no mercado e uma qualidade absurda. Então tem chance de você ganhar bolsa, fazer de graça todo o curso. Para isso tem que fazer o quê? Copiar este mesmo link que vai aparecer depois da sua inscrição. Então você entra no despertacl.com.br, se inscreve, vai aparecer essa tela, copia esse link, manda para as pessoas. As 50 pessoas que mais indicarem amigos para participarem da aula de hoje ganharão a bolsa na faixa. Farão um curso todo na faixa. Ah, mas tem gente que já indicou 200 pessoas. Tem gente que já indicou 200 pessoas. Tem, de fato. Eu não sei se a gente consegue mostrar como é que está o nosso ranking. A galera consegue mostrar como é que está o nosso ranking? Aqui não vai aparecer, eu acho, né? Mas a gente tem a tela aí, pessoal, para mostrar de como está o ranking das pessoinhas. Tá bom, vamos ver com o pessoal, vamos ver se a gente pode mostrar. Eu mostrei no programa ontem e as pessoas falaram, ah, mas tem uma pessoa aí que já indicou 200 pessoas. Então, se eu começar agora, no dia do curso, eu não vou chegar. Mas lá embaixo, são 50 bolsas. Inicialmente era 30,50. Lá embaixo, tinha gente que tinha indicado 23 pessoas, 24, 26, 30 pessoas. Então é mole, se você correr hoje e mandar para um grupo de amigos aí e conseguir 30, 40, 50 indicações hoje, se conseguir 50 já ganha o livro. E se conseguir um pouquinho mais do que isso, tá arriscando ganhar a bolsa. Dá tempo, tá bom? Então corre para lá, usa o link do programa que está no chat, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, que hoje o bicho vai pegar. O Edu tá em casa lá preparando a aula que vai rolar às 8 horas da noite, tá bom? Daqui a pouquinho no final do programa, se tiver o ranking, aí a gente mostra aí, beleza? Então vamos seguir aqui. Vamos lá para o jornal O Globo, coluna da repórter Bela Megali. General investigado diz para a Polícia Federal que se reuniu com Bolsonaro a mando do ex-comandante do Exército. O general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira disse em depoimento à Polícia Federal que participou da reunião com Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 por ordem do então comandante do Exército, o Freire Gomes. A PF aponta que no encontro discutiu-se entre Bolsonaro e Teófilo a possibilidade de um golpe de Estado. Oliveira é um dos investigados pela trama golpista arquitetada para manter o ex-presidente no poder e foi interrogado na sexta-feira passada no Ceará. As investigações apontam que o general se encontrou com Bolsonaro em 9 de dezembro de 2022, portanto Bolsonaro já tinha perdido a eleição, estava aí há 19 dias de deixar o poder, e esse encontro foi feito no Palácio do Alvorada e teria consentido com a adesão ao golpe de Estado. Segundo a investigação da PF, portanto, o general Teófilo, que era o responsável pela turma dos Kids Pretos, que aliás essa semana eu falei uma coisa errada, vamos corrigir aqui. Ontem uma fonte acabou me ajudando nisso, me mandou uma mensagem e falou: ah, Leandro, os Kids Pretos não são os boinas pretas, são coisas diferentes, né? Os boinas pretas é uma outra coisa. Os Kids Pretos é esse grupo, de fato, que estava nas mãos do general Teófilo e seria, segundo a investigação da Polícia Federal, o grupo que colocaria os tais dos tanques nas ruas, figurativamente ou não. O Bolsonaro falou no domingo que golpe militar se dá com tanque na rua. Pois é, segundo a PF, existia o braço armado da tentativa de golpe. A questão é que, no 8 de janeiro, a coisa lá em Brasília não andou exatamente como eles esperavam. Eles esperavam que a coisa não conseguisse ser debelada pelas forças de segurança, que não houvesse prisões, que houvesse uma adesão completa ali, houvesse a tomada de poder de fato, e aí o Teófilo colocaria a sua tropa na rua. Essa seria a ideia. Segundo a investigação da Polícia Federal, nessa reunião que aconteceu em 9 de dezembro de 2022, no Palácio do Alvorada, o Teófilo consentiu com o golpe, ou seja, disse sim para o golpe. A informação sobre a reunião foi revelada pelo ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, na sua delação premiada, e confirmada por Oliveira, que disse ter ido ao encontro de Bolsonaro por ordem de Freire Gomes.
O relatório policial aponta que, segundo diálogos encontrados no celular de Cid, o general teria concordado com o golpe de Estado desde que o presidente assinasse a medida que abrisse caminho para uma intervenção militar. O Teófilo era comandante de operações terrestres, o COTER. Os investigadores afirmam que cabia ao general o emprego do Comando de Operações Especiais, os chamados Kids Pretos. Esse grupo é treinado em operações de contra-inteligência e guerrilha e seria acionado para prender autoridades durante a tentativa de golpe, conforme relatório da Polícia Federal. O preso mais famoso, que seria preso aí na operação, seria o Alexandre de Moraes. Né, isso aí estava lá na minuta, na tal da minuta do golpe, né? São 2 minutas do golpe. Na verdade, essa segunda que foi encontrada aí não é exatamente uma minuta, mas seria um discurso à nação que o Bolsonaro faria, e aí nesse discurso ele diria que o Alexandre de Moraes estava já preso ou seria preso. Essa era a ideia. Inicialmente, em uma reunião prévia para a discussão desse documento, que foi feita com o Jair Bolsonaro, o rascunho desse documento, que teria sido redigido, entre outras pessoas, pelo ex-assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Felipe Martins, que encontra-se preso, neste momento, encontra-se preso. Havia a ideia de mandar prender também, nesse momento, além do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco. Segundo a investigação, o Bolsonaro teria feito uma edição nessa minuta, teria dito, olha, vamos editar, vamos mexer um pouco nisso aqui, teria feito uma versão diferente desse texto, e nesta nova versão, a prisão do Gilmar Mendes e do Pacheco teria sido retirada, permanecido somente a prisão do Alexandre de Moraes. Podemos imaginar, com algum grau de certeza, que se a coisa anda como eles esperavam no dia 8, o Bolsonaro retornaria ao Brasil, lembrando que ele estava nos Estados Unidos, retornaria ao Brasil como ele imaginava, nos braços do povo. O Lula seria destituído de algum modo, o Bolsonaro reassumiria o comando, faria a leitura ou a publicação deste documento, que falava em estado de defesa, fraude nas urnas, aquela coisa toda. E não podemos descartar, temos o ranking, já vamos mostrar então, e não, a gente não pode descartar que outras pessoas seriam presas. Não é porque o nome da pessoa não está no documento que a pessoa não ia ser presa. A partir do momento que você dá um golpe de Estado, você não vai esperar discurso do presidente lendo a lista de pessoas presas. Então, é claro, foi mexido ali, foi tirado o nome do Gilmar, foi tirado o nome do Pacheco, ficou o nome do Alexandre de Moraes, mas a gente pode imaginar que se o golpe tivesse dado certo, muito mais gente seria presa. Então agora o exército está batendo cabeça, um jogando pro colo do outro, né? Olha, segundo a número 1 do Fundo Monetário Internacional, o Brasil tem sido uma boa notícia para a economia mundial, disse a Kristalina Georgieva, elogiou reformas, vê o Brasil bem posicionado para a transição ecológica e afirma que há espaço para melhora no gasto. Uma entrevista que foi dada aqui ao jornal O Globo, ainda no rescaldo do G20 no Brasil. Eu não sei se é bom ou ruim ser elogiado pelo FMI, né? No entanto, tá aí a notícia. Isso aqui é um tiro de bazuca nas pessoas que ficam torcendo o nariz para a economia do Brasil, aquela coisa toda. Então tá aí. Vamos lá para a Folha de São Paulo, caminhando para o final do programa. Aliás, daqui a pouquinho eu vou estar no ICL Notícias primeira edição, tá, gente? Daqui a pouquinho estou no estúdio lá para a gente participar do ICL Notícias primeira edição. Vou gravar também o Em Detalhes hoje com a Gabriela Varela e estarei no ICL Notícias segunda edição. No meio disso tudo, vou tentar respirar, tomar água e almoçar. Vai dar tudo certo. Brasil ainda tem 49 milhões de pessoas sem esgoto adequado e 4 milhões e 800 mil pessoas sem água encanada. O Brasil ainda tem quase 50 milhões de habitantes sem atendimento adequado do esgoto sanitário e quase 5 milhões de pessoas sem água encanada, apesar do crescimento dos serviços na última década. É o que apontam os novos dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados agora, né, pelo IBGE. Divulgados nessa sexta-feira, não, né? É isso? Isso aqui estava na capa da Folha. Ah, não, tá certo. Divulgado na sexta-feira passada, perdão. Eu quis trazer essa notícia porque
Enquanto nós temos essa situação no Brasil, dos dados, né? Tá aqui o dado, ó, vem melhorando, né? Aqui é um gráfico de 2010 para 22, a coisa vem melhorando, mas ainda é muita gente que não tem acesso a água tratada e esgoto. Enquanto isso acontece no Brasil, aí você pode escolher também, né, para que lado você quer correr. A comissão do Senado quer proibir o uso de banheiro com base na identidade de gênero. E aqui temos, né, o Magno Malta. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que visa proibir o uso de banheiros nas escolas com base na identidade de gênero dos alunos. A medida se estende tanto para instituições de ensino públicas quanto privadas e abrange banheiros públicos, ao menos que sejam designados como unissex ou de uso familiar. De acordo com o texto aprovado, fica vedado em escolas públicas e privadas o uso de banheiro e vestiário acessível por várias pessoas ao mesmo tempo por usuário cujo sexo de nascimento seja diferente do sexo da destinação do banheiro ou vestiário. O projeto, que não teve alteração no texto durante a sua análise na Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado por votação simbólica. Agora seguirá para a Comissão de Educação. Posteriormente, caso seja aprovado, será encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados, exceto se no mínimo 9 senadores solicitarem análise no plenário. A proposta da autoria é do Magno Malta, tendo Zequinho Marinho do Podemos como relator, que não promoveu alterações no texto. Portanto, você pode escolher de que lado você está dessa luta, né? Você pode se preocupar com 49 milhões de pessoas que não têm esgoto, ou você pode se preocupar em proibir pessoas de usar banheiro. Tem as duas opções na mesa, você sabe para que lado você vai correr, né? Olha, a gente falou ontem, pessoal, do vereador lá de Embu das Artes, o único vereador da oposição que estava com ameaça de cassação por ter denunciado o uso de verba pública da saúde e da educação para contratar shows na cidade. Pois é, ele foi, de fato, cassado ontem em Embu das Artes. O vereador Abidan Henrique da Silva, do PSB, teve seu mandato cassado na quarta-feira pela Câmara Municipal de Embu das Artes, em São Paulo. Com uma votação de 14 votos favoráveis à cassação, 1 voto contra e 1 abstenção, a decisão foi baseada na acusação de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador. A suposta quebra de decoro teria ocorrido em outubro, quando o vereador fez declarações consideradas ofensivas a colegas durante uma sessão, afirmando que eles fugiram como ratos. Isso aconteceu enquanto ele discutia o uso de verbas de saúde e segurança pública para pagar shows. A composição da Câmara é formada por 16 vereadores, sendo que 14 são aliados do prefeito. Agora, claro, como a gente já antecipou ontem aqui, o Abidan, que é vereador, vai recorrer. Isso é um caso muito parecido com o que fizeram com o Renato Freitas, né? Usam ali uma coisa que falou, uma frase que já deve ter sido falado coisa muito pior lá na Câmara de Embu das Artes, que eu posso imaginar, mas usam qualquer deslize. Foi o mesmo que aconteceu com a Maria Tereza Capra, lembram da vereadora da cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, que publicou o vídeo daquela saudação nazista que foi feita na frente do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada na cidade. Vocês lembram disso? Durante o feriado de finados, na eleição de 2022, foi cassada também. O que aconteceu é que, para a graça do Abidan Henrique da Silva, senhor Abidan, presta atenção, Renato Freitas foi reconduzido ao cargo e Maria Tereza Capra foi reconduzida ao cargo. Então o senhor lute por isso na justiça, que é muito possível que o senhor seja reconduzido ao cargo, porque, sinceramente, não é motivo para cassação de um mandato de alguém que foi escolhido pela população. Tem que ser uma coisa grave para a pessoa ser excluída de uma casa, né? Isso aqui claramente é perseguição política, porque o vereador estava notando que a cidade estava tirando dinheiro da saúde e da educação para pagar show de artista alinhado aí, né? Dessa galerinha, dos de sempre que estão ganhando dinheiro com essa coisa. Sempre a mesma galera. Pessoal do sertanejo, essa galera sempre, toda ela. E aí o cara tava denunciando, aí ficaram lá olhando linha por linha do discurso dele, aí falou, opa, os ratos abandonaram o navio. Ah, então isso é motivo de cassação, e foi cassado. Gente, vamos lá então para encerramento do programa. Última notícia, finalmente, pelo menos um jornal grande dos Estados Unidos,
O Washington Post não está fazendo isso ainda, não sei nem se fará, mas o New York Times está dando agora aqui destaque para o caso do Aaron Bushnell, o soldado, né, o agente da Força Aérea Americana, que tocou fogo no próprio corpo, acabou morrendo na frente da Embaixada de Israel em Washington, gritando Palestina livre. Finalmente está na capa do New York Times com algum destaque merecido. Tá bom? O programa tá acabando, não esqueça, hoje eu estarei daqui a pouquinho no ICL Notícias primeira edição e no ICL Notícias segunda edição. E se você não fez a inscrição ainda, despertacl.com.br para participar hoje do lançamento do Empreendedor Mestre. Quem sabe você não cria aí um sistema para para ajudar a debelar as enchentes nas cidades. Essa questão das calhas que eu falei, né? Da água da chuva, isso aí é empreendedorismo com ética e visão social. É assim que a gente faz por aqui, tá bom? É isso, muito obrigado, gente. Tchau. Hoje chegou o grande dia da nossa aula inaugural do nosso novo programa de formação Empreendedor Mestre. Se você já está inscrito ou inscrita para participar da aula, fica atento que 1 hora antes de começar a aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos que vão ser aprofundados ao longo do curso. 1 hora antes dessa aula vai chegar um link no e-mail que você usou para se inscrever, para você clicar e participar da aula. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Clique agora no botão aqui embaixo, saiba mais e se inscreve. Vamos participar. É de graça e todo mundo precisa, porque se com as ferramentas já não é tão fácil, sem as ferramentas é quase impossível. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.